Bom dia, queridos. Shalom, graça e paz. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu levantar, seu deitar, seu sair, seu entrar. Que Deus abençoe você poderosamente. Carta aos Romanos, capítulo 6. Olha o que o apóstolo Paulo escrevendo diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Uau! Vamos então pecar para que a graça seja valorizada? Isso é o que muita gente está pensando, né? Acabou isso, pode pecar à vontade, pode fazer o que você quiser, que a graça. Mas a graça não é desculpa para dar lugar à carne. Não, a graça é a solução de Deus para cobrir o nosso pecado, mas não é desculpa para a gente continuar pecando. Não é isso? Então é muito interessante, porque apóstolo Paulo está dizendo aqui, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, amados, entenda bem, a graça não é aquela coisa, né? Eu cresci ouvindo isso e até em alguns momentos vivi isso. As pessoas falavam assim, não, Deus conhece o meu coração. Sabe qual é o problema disso, irmão? É que é verdade, Deus conhece mesmo, Deus vê o teu coração. Deus via a minha hipocrisia, a minha mentira, sabe? A minha falta de santidade, a minha despreocupação com o que é certo e com o que é errado. Deus via tudo isso. Então, nós precisamos sim lutar contra o pecado. Porque você não foi chamado para viver no pecado. Você foi chamado para viver no Espírito. E se você andar em Espírito, a Bíblia diz, andar em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito. Quando você estava morto em pecado, isso não fazia diferença. Porque o Espírito está morto. Mas agora que você entregou a sua vida a Jesus, a palavra de Deus, ela gerou fé e você creu, seu espírito reviveu, agora é uma guerra, irmão. E essa guerra vence quem você alimenta, a guerra vai vencer a guerra quem você alimentar, quem você fortalecer. Se você alimenta o teu espírito, pode ter certeza, o espírito vai prevalecer. Mas se você alimenta a carne, irmão, a carne vai ser gigante. A carne vai sempre estar se levantando, sempre fortalecendo, desejando os desejos e buscando os desejos da carne. E aí a pessoa fala, meu Deus, eu não consigo vencer isso. Claro que não, você vive alimentando a carne, irmão. A gente vive alimentando a carne com o que a gente vê na internet, que a gente vê com os nossos olhos, na televisão, na rua, as nossas conversas, os nossos desejos. Você para e medita na palavra, porque a palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus tem poder. Por isso, pensai nas coisas que são do alto. Andar em espírito significa buscar as coisas de Deus. Por isso que nessa manhã você está aqui ouvindo uma palavra que pode nortear o teu dia, numa reflexão de bênção, encaminhar o teu... Essa é a nossa intenção. Trazer a você, sabe, uma palavra que acenda uma luz no teu coração para esse dia, para que você não ande em trevas, não ande em sombras. Mas entenda, querido, a graça de Deus não é desculpa para pecar. Não aboliu o pecado. Quem anda em pecado vai viver a consequência do pecado, e o pecado gera morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, aos que creem no seu nome. Ok, mas se você não busca as coisas de Deus, você está negando a sua própria fé. Por isso que a Bíblia fala dos apóstatas, daqueles que retrocedem. Mas nós não somos daqueles que retrocedem, mas que avançamos. Então eu quero dizer para você que tem dificuldade para vencer o pecado, busque o Senhor até que você vença. Existem inclinações na nossa vida, tendências, desejos. Não é porque é uma coisa que você deseja
que é uma coisa que é divinizada ou é santificada, não, irmão. Eu posso ter uma dificuldade de vencer alguma coisa, um pecado, um desejo, uma inclinação da minha carne, mas isso não me dá o direito de dizer, então isso aí eu não consigo vencer, então Deus entende, perdoa, eu posso fazer que está tudo certo. Não. Tem gente até que diz assim, vamos pecar bastante para que a graça de Deus seja exposta. Isso é a maior bobagem, isso é um plano do inimigo para afastar você de Deus, porque Deus não habita no meio do pecado, irmão. Não há comunhão entre luz e trevas, não há. Você pode ver, não tem um lugar onde as duas permaneçam, onde chega a luz as trevas saem, mas aonde não tem luz as trevas dominam. E você tem que buscar estar na luz e não nas trevas. Então, em nome de Jesus, querido, guarda essa palavra no seu coração. Não se canse de lutar contra o pecado. Hebreus fala isso. Ainda não resististe até o sangue lutando contra o pecado. Então, irmão, temos que viver lutando contra o pecado. Não estou falando contra o pecado dos outros. Cada um vai cuidar de si. Mas você tem que cuidar do seu coração, a sua vida. Que é muito comum apontar o erro dos outros. Não, irmão, olhe para você. Sabe? Tira primeiro a trave do teu olho para depois querer tirar o cisco do olho do outro. Então, aqui a palavra está falando de mim. Eu estou falando aqui de mim, da minha vida, da sua vida, porque eu estou falando com você. Amém? Mas isso é uma prática diária. Ah, pastor, que isso? É pastor, não tem problema com isso. Quem falou para você? Todo ser humano vive debaixo, não debaixo, mas vive dentro de um sistema onde você é tentado todo dia. Onde todo dia, todo o tempo, você tem escolha. Você pode caminhar de uma forma ou da outra. Ok? Então, busque a força da palavra, a força do Espírito, sabe? Porque ele diz que você vence. Nós podemos vencer o pecado pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Deus abençoe você. Fica na paz do Senhor.